Salmo 27, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: espera no Senhor, anima-te. Fala para o seu irmão do lado: anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, o que mais nós fazemos na vida, talvez seja aquilo que a gente mais faz na vida, é esperar, irmãos. Para começar, a gente até espera para nascer, né? Espera 9 meses para nascer. Nós esperamos por bênçãos, nós esperamos por milagres, nós esperamos por resposta de Deus. E quando elas vêm, sabe o que acontece? Nós pedimos mais a Deus e esperamos novamente, tá? Nós esperamos mais do que recebemos, porque nós estamos sempre esperando, mas nem sempre estamos recebendo. Então, irmão, já que aquilo que mais nós fazemos na vida é esperar, nós devemos aprender a esperar. Quem é que gosta de esperar, né? Quem gosta de esperar aqui, irmãos, né? Ninguém levanta a mão, né? E quem é que sabe esperar? Já que é aquilo que muito nós fazemos, nós devemos aprender a esperar. Para que nós vivamos melhor, nós devemos aprender a esperar. E esperar não é ser passivo, não. Esperar não ser acomodado, preguiçoso. É fazer a nossa parte, fazer aquilo que nós podemos e aquilo que nós devemos. E esperar que se faça aquilo que nós não podemos fazer e nem devemos fazer. Então nós devemos esperar fazendo, cumprindo a nossa parte, agindo, seguindo o nosso caminho. Esperar, saber esperar, tem que ser uma qualidade do cristão. Sabe por quê? Porque Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz que quem não sabe esperar desenvolve uma doença terrível, uma doença que abate o corpo, uma doença que seca os ossos, uma doença que desgasta a pessoa, né? O nome dessa doença é ansiedade. E nós precisamos aprender a esperar para dar um pontapé na ansiedade, porque a ansiedade, ela abate o espírito, abate o corpo, abate a alma, ela seca os ossos, né? Então a ansiedade não pode fazer parte da nossa vida, e ela não fará se você souber esperar. Salmo 40, versículo 1, todo mundo conhece esse salmo. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, Deus vai ouvir o seu clamor. Deus vai se voltar para você quando você pedir, perseverar e esperar com paciência no Senhor. Então, a primeira coisa é esperar no Senhor, porque o Senhor sempre vem com resposta, sempre vem com resultado. E esperar no Senhor é ter certeza que a bênção, a resposta virá, que as promessas se cumprirão. Segunda coisa, esperar com paciência, esperar com bom ânimo. E esperar bem, é esperar sem ansiedade, com bom ânimo. Uma pessoa que espera com bom ânimo, não, eu estou esperando pela minha bênção, eu sei que Deus vai trazer a minha resposta, eu sei que Deus vai, no seu tempo, no tempo certo, vai me abençoar. Aí você afasta a ansiedade, porque você está com bom ânimo, você está com uma boa expectativa, porque aquele a quem você espera, ele sempre vem, né? E nunca chega atrasado. Uma pessoa ansiosa, irmãos, é uma pessoa que não sabe esperar, é uma pessoa que sofre muito. E o ansioso, ele sempre espera mais do que os outros. Porque para o ansioso, 1 minuto é igual a 1 hora. Passa 1 minuto, ele fala: "Ei, já passou 1 hora", né? Para o ansioso, 1 dia é 1 ano. Ele não tem paciência, ele não confia na resposta, ele não confia no tempo certo do Senhor.
Paciência, nós vimos, é um dos frutos do Espírito. Uma pessoa ansiosa que não tem paciência, ela não é plena, ela não é cheia do Espírito Santo, porque quem é pleno, cheio do Espírito Santo, tem os frutos espirituais, e um deles é a paciência. Tem que ter paciência, irmãos. Paciência com o tempo do Senhor. Vamos ver um exemplo aqui de um que estava andando bem, mas a impaciência da sua mulher fez com que ele esperasse mais. Em Gênesis capítulo 12, versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Não tinha nada que levar o Ló, né, irmão? O Senhor falou, sai da sua terra e parentela. O Ló era sobrinho dele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Pula aí para Gênesis 16. Então marca aí 75 anos, né? Gênesis 16. Diz assim: e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Então se passaram aqui 11 anos, 10 anos e alguma coisa. Pula aí para Gênesis 21, 5. Gênesis 21, 5. Amém? E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Irmãos, Abraão esperou 10 anos e meio pelo cumprimento da promessa de Deus, né, de 75 a 86. E a promessa não estava se cumprindo, e a impaciência, a ansiedade de Sara, sua mulher, fez ele e ela esperar mais 15 anos pela promessa. Entendam? É assim que Deus age. Ele te dá uma promessa. Nós temos as promessas de Deus. Se você se mostrar ansioso e apelar, né, como aqui apelou a Sara, falou, fica aí com a minha serva, tenho um filho com ela, porque eu estou cansado de esperar. E se você apelar, você vai esperar mais, irmão. Vai esperar mais e mais. Ele tinha esperado 11 anos, teve que esperar 25 anos pelo nascimento do seu filho. Irmão, se você ficar ansioso, se você se precipitar, Deus vai fazer você esperar mais. Sabe para quê? Para desenvolver a sua paciência. A impaciência, a ansiedade sobre o tempo de Deus, sobre a resposta de Deus, é falta de fé. É falta de fé. Se você crê em Deus, se crê na promessa de Deus, você tem que crer no tempo de Deus. Deus, ele vem no melhor tempo. E o tempo de Deus, ele não é medido cronologicamente, em anos, em meses, em dias. O tempo de Deus é medido em propósitos. Talvez, irmão, quando você der um pontapé nessa ansiedade e esperar com paciência, dá o tempo de Deus e vem a sua bênção. É assim que funciona, irmãos, com o Senhor. Deus, ele está cumprindo o plano dele sobre as nossas vidas. Ele está nos aperfeiçoando. E ele vê a ansiedade no seu coração. Ele fala, vou ter que tratar essa ansiedade. Assim como ele viu o medo no coração do Jó e permitiu tudo aquilo para tirar o medo de Jó, né? Ele vai agir para tirar a sua ansiedade, irmão. Então seja sábio, irmão. Se alie com Deus no propósito, dá um pontapé na ansiedade e aprenda a esperar com paciência. Não, a minha parte eu fiz, eu estou fazendo, eu estou cumprindo, e no tempo de Deus vem a resposta. Mas aquele que fala, quando é que será? Quando é que vem a minha bênção? E já está demorando. Sabe o que vai acontecer? Deus vai falar, vai esperar mais até aprender a confiar no meu tempo. É assim que Deus age, irmãos. É assim que Ele trabalha em nós. Lembra, irmão, quando você era criança ou adolescente, né? A maioria, não todos, são impacientes, querem fazer aquilo que eles ainda não estão preparados para fazer, querem receber aquilo que eles não estão preparados para receber, e quando recebem e fazem, dão com os burros na água, né? Não tem vitória, não tem sucesso. Então espera o tempo do Senhor, né? Espera. É como aquela criança, né, que está lá com 12 anos e já quer dirigir, irmão. O pai e a mãe que colocam uma criança dessa para dirigir, desculpe, irmãos, mas é irresponsável. Está tentando
descumprir o tempo de amadurecimento dessa criança, né? Ela ainda não é responsável para fazer aquilo. Então o que ela espera? Ela tem que aprender. E quando o pai vai dando aquilo que o filho não sabe esperar, irmão, o filho vai crescer ansioso. Ele vai pensar que tudo na vida dele vai funcionar desse jeito. Ele fica pressionando, porque ele quer algo que ainda não está preparado para ter, para receber, para desfrutar, né? Então, entendo, irmãos, a Bíblia está repleta de exemplos. Você veja, por exemplo, o José do Egito. Ele teve uma visão. Sabe quanto tempo ele esperou para que aquela visão se cumprisse? 13 anos. E 13 anos de sofrimento. Ele foi treinado num poço, ele foi treinado na casa de Potifar, ele foi treinado numa prisão, e aí sim, aí veio o cumprimento da promessa, da visão que ele teve, e ele foi colocado como governador do Egito. Davi, irmãos, Davi era um garoto, um catatauzinho, tá? Derrotou Golias, e aí ele foi ungido por Samuel como rei. No dia seguinte ele sentou no trono, irmão? Não, irmãos. Mais de 10 anos depois que ele foi assentar-se no trono, porque durante 10 anos ele foi treinado, irmão. Ele foi treinado, perseguido pelo Saul, andava pelas montanhas, pelos desertos, fugindo de Saul. Treinamento de 10 anos até se cumprir aquilo que era uma realidade. Nem promessa, era uma realidade, porque ele já tinha sido ungido por Samuel. Então entendamos, tem o tempo certo das promessas de Deus se cumprir sobre as nossas vidas, irmãos. Então Deus, Ele tem promessa para nós, e nós receberemos se nós respeitarmos o tempo de Deus, se nós não desistirmos, e se nós esperarmos o tempo certo com paciência, né? Fala para o seu irmão do lado, creia e espere, irmão. Porque aquele que não sabe esperar é aquele que não crê, irmãos. Então tem que saber esperar o tempo de Deus. Eu sei, irmão, que você já está lutando contra o mal aí, com uma luta há muito tempo. Talvez 2 anos, talvez 3 anos, talvez 5 anos, talvez 7 anos, 10 anos, pastor, que eu estou nessa luta. Espera o tempo de Deus, irmão. Oh, mas pastor, por que Deus ainda não veio com o cumprimento da promessa? Porque tem algumas coisinhas no seu coração que você ainda não tirou. E uma delas é a ansiedade. A ansiedade desgasta a pessoa. A ansiedade traz úlcera, sobe a pressão, acrescenta dores. Então tira a ansiedade da sua vida, irmão. Espere com paciência em Deus. Deus nunca se atrasa, irmão. Deus já se atrasou alguma vez? Não, irmão. Para Lázaro, a ressurreição, o tempo certo era 4 dias depois. Não adianta ficar, poxa, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tudo tem um propósito de Deus. Eu não estive aqui no dia que ele morreu, ou antes que ele morreu, porque não era propósito de Deus. O propósito de Deus, o plano de Deus é que viesse 4 dias depois, para que esse milagre nunca fosse esquecido por toda a eternidade, para que vocês vissem o poder de Deus. Entenda, irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Então, quando o nosso tempo, quando nós nos rendermos ao tempo de Deus, a ansiedade, bye bye, né? E vai embora. Então, e Deus, Ele não muda o tempo dele em função da ansiedade de ninguém. Não adianta você ficar nervosinho, né? Porque a ira do homem não faz Deus agir. Então, o que faz Deus agir é você tirar aquilo que Deus quer tirar do seu coração. O que faz Deus agir é você demonstrar cada vez mais fé nele, fé no tempo dele, fé na palavra dele. Então, entendam, Deus não muda o tempo em função da ansiedade de ninguém. Aliás, Ele não encurta o tempo, Ele posterga o tempo. Então, nós temos que esperar com paciência pelo nosso milagre. Repita comigo agora. Eu espero com paciência o milagre de Deus na minha vida.
O milagre vai acontecer, irmão, de um jeito ou de outro, vai acontecer. Promessa de Deus, Deus sempre cumpre as suas promessas. Então espera eu estou esperando com paciência o meu milagre, irmão. Tem que esperar, porque você fica, meu Deus do céu, não, precisa vir. Precisa vir, irmão. Vai só prejudicar, irmãos. E vai até tirar a ação de Deus, sabe por quê? Eu estou desconfiando do tempo de Deus. Eu estou desconfiando que Deus agirá. Mas teve um, irmãos, que deu uma lição. É o melhor exemplo em toda a Bíblia de quem sabe esperar. Josué, capítulo 14. Josué 14, 7. Diz assim. Aqui o caso do Caleb, irmãos. Josué 14, 7. Da idade de 40 anos era eu, quase a idade do pastor Roberto, né? Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração, diz o Caleb aqui. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, Caleb, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Porque não foi Moisés falando, foi Deus que falou pela boca de Moisés. Andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão fome quanto no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Irmão, 45 anos esperando pelo cumprimento da promessa de Deus. Você tem fé para esperar 45 anos? Pastor, eu tenho, porque aí eu vou ficar 45 anos vivo. Glória a Deus. Pensa assim, irmãos, né? Mesmo que os outros estavam desanimados, falecendo, só vendo as coisas ruins, né? Só vendo a metade vazia do copo. Mesmo que outros desistam, persevere, irmão, né? Seja dirigido pelo Espírito e não pela ação dos outros. Espere com paciência. Essa é uma diferença que há entre aquele que crê e aquele que não crê. Aquele que crê, ele nunca desiste, ele nunca se afasta de Deus, ele persevera e ele espera com paciência. Caleb esperou 45 anos pelo cumprimento da promessa de Deus. Um tempo longo, né, irmãos? Que fé, né, irmãos, para esperar 45 anos. Quem não espera com paciência, irmão, não tem fé, irmão. Porque aquele que tem fé fala, não, Deus vai agir no tempo certo. Vai agir no tempo certo. É um pouco ansioso, é um outro termo, precipitado. Lembra da nossa irmã Maria? A nossa irmã Maria foi precipitada. O Senhor Jesus falou, ainda que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Tem paciência aí, maninha, né? Então, entendo, irmãos, Deus é que tem que ditar o tempo que nós devemos esperar, né? E aqui o Caleb diz que ele esperou com paciência, confiando no Senhor, guardando a palavra, a promessa do Senhor. Ele esperou, irmãos, sem reclamar. Porque tem alguns que esperam e falam, meu Deus, eu não aguento mais, vida, azar, todo mundo recebe, menos eu não sei não, eu acho que é aquele pastor, eu vou ouvir. Irmão, sem reclamar, irmãos, confiando em Deus, em tudo dai graças, né, como diz 1 Tessalonicenses 5, 21, né, ou 22, se não me falha a memória. Então, e sabe o que aconteceu com Caleb? Ele diz aqui, irmão, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal agora é minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Então, irmãos, o que aconteceu? Como ele esperou com paciência, sem reclamar, Deus conservou as forças de Caleb. Deus é maravilhoso, como se o tempo não tivesse passado.
Ele estava com 85 anos, com força de quem tinha 40. Veja como Deus é maravilhoso. Se você esperar, confiando com paciência, sem apelar, sem se queixar, cumprindo a palavra, glorificando a Deus, 45 anos passarão num dia. Você, quando receber, fala: poxa vida, passou 45 anos, nem percebi. Eu estou do jeito que estava, com o mesmo ano, com a mesma força. Você não sente o tempo passar. Agora, para o ansioso, o tempo não passa, irmão. O tempo não passa. Então, Deus conservará as suas forças. E você não vai sentir o tempo passar, se você confiar no tempo de Deus, esperar com paciência o tempo do Senhor. Você vai desfrutar da bênção como se tivesse recebido ontem, ou como se tivesse recebido hoje. Irmãos, um grande segredo da vida é saber esperar. Sabe por quê? Porque esperar é algo que nós muito fazemos durante a nossa vida. Quem não sabe esperar, ele se afasta, ele desiste, ele se afasta da igreja, irmão. Ah, não, eu fui lá, fiz uma campanha, orei, fiquei um tempinho lá, né? Mas não veio minha bênção, então eu larguei. Por quê? Não confiou no tempo de Deus, não confiou no poder de Deus. Então aquele que não sabe esperar, ele se afasta da igreja, ele desiste das bênçãos. Às vezes está na iminência de tomar posse, aí vem um inimigo, ele sabe que a pessoa está na iminência de tomar posse, ele coloca um obstáculo lá, uma luta muito grande, e a pessoa diante daquele obstáculo desiste, irmão. Quando tiver uma luta muito grande na sua vida, significa que logo depois tem cumprimento de promessa de Deus, tem milagre para você, irmãos, né? Como vai haver milagre se não tiver uma luta grande, né? Todos os vencedores, todos os vitoriosos sabem esperar, irmãos. Você veja o exemplo aí do nosso ex-presidente aí, quantas eleições ele disputou, irmão, né? Esperou com paciência, um dia sumiu, irmão. Veja esses medalhistas aí da Olimpíadas. Quantas vezes eles tentaram, perseveraram, esperaram com paciência, agindo e esperando com paciência, e chegou o momento deles, irmão. Então, irmão, persevere, irmão, né? E espere com paciência. Irmão, até o diabo, ele é astuto e ele sabe esperar. Ele trama e depois espera a hora certa de atacar, né? Então, saber esperar é uma bênção, irmão. É uma bênção, né? Então tudo aquilo que diz a palavra, até o inimigo usa, ele usa o contrário, né? E algumas coisas ele aplica, por quê? Porque ele quer ter sucesso em roubar, matar e destruir. Atos capítulo 1, versículo 7. E disse-lhes, aqui é o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, né? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos pertence saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu. Irmão, não queira saber o que Deus sabe. Procure saber o que Deus quer te ensinar, irmãos. Tem muita gente querendo saber quando Deus vai agir. Ansiedade, irmão. Impaciência, né? Não sabe esperar, né? O ansioso, sem paciência, que não sabe esperar, ele vive querendo saber a hora. E sabe o que ele faz, irmão? Ele vive pedindo palavras de adivinhação. Revela aí quando é que eu vou receber a bênção. E fica pulando de galho em galho, procurando aí os revelamentos. Aí revela aí quando é que eu vou ser curado. Revela aí quando eu vou casar. Revela aí quando eu vou ter essa bênção. Por quê? Porque não confia no tempo de Deus, irmão. Quem procura a palavra de adivinhação não confia em Deus, irmão. Não confia na palavra. A pessoa que vive procurando profetadas, palavra de adivinhação, ela pega a Bíblia, é como se ela jogasse no lixo a Bíblia. Não deixa a Bíblia para lá, eu quero saber da minha vida. Eu quero que isso revela para mim. Irmão, todas as respostas que nós precisamos, está escrito, está escrito, está escrito. É para nós, irmãos, é para a nossa vida. As promessas de Deus estão todas escritas, né? Agora o tempo pertence ao Senhor. O tempo virá quando cumprisse os propósitos de Deus, né? Entendo. Quando é que Deus virou o cativeiro de Jó? Quando ele foi tratado do medo,
né? Entendo, irmãos. É assim que Deus age. Não queira saber, irmão. Não demonstre que você não confia em Deus, né? Fica pedindo, vai ficar pulando e galho pedindo palavra de adivinhação. Isso é falta de confiança na palavra de Deus, irmão, né? Sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Vai esperar mais, né? Vai esperar mais. Quando vem para mim, pastor, o que Deus está te mostrando? Revela aí, pastor, o que Deus te mostrou nessa oração. Eu falo, Deus me mostrou que você não tem fé na palavra dele, né? Aliás, Deus não precisava nem mostrar, irmão, qualquer um sabe. Você fica procurando adivinhação, irmão. Você não confia na promessa de Deus, né? Romanos 5,3 diz que as tribulações produzem paciência. Então você já sabe, irmão, como adquirir mais paciência. Que vem a tribulação. Amém? Não ouvi nenhum amém aí, né? Ouvi? Quem quer tribulação, né? Ninguém, né, irmãos? Então, seja paciente, saiba esperar, irmão, né? Quem não tem paciência, para produzir paciência, vai receber mais lutas, para desenvolvê-las, né? Quem não espera com paciência no Senhor, desculpe, irmão, é incrédulo e acaba sofrendo mais, fica angustiado, ansioso, né? E aí fala depressivo e pensava que ia vir esse mês e não veio, né? Fica depressivo, sofrendo mais. Irmão, tem que saber esperar. O seu milagre virá quando você souber esperar. Você quer ver isso? Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Quem escreveu a carta aos Hebreus, pessoal? A maioria crê que foi o apóstolo Paulo, mas não temos a certeza. A certeza que nós temos é que foi o Espírito Santo de Deus. Hebreus 10, 36 diz: porque necessitais de paciência. Fala para o seu irmão do lado, você precisa de paciência, irmão. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Como é que se alcança a promessa? Faça a vontade de Deus, mas paciência. É o que diz aqui, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Depois de fazer a vontade de Deus, cumprir a palavra, precisamos de paciência, saber esperar, e o que há de vir, virá, porque Deus é fiel, e Ele cumpre as suas promessas. Um pouquinho de tempo, diz aqui, e não tardará. Então você fez tudo. Eu orei, eu jejuei, eu clamei, fiz campanha, fiz voto, fez tudo. Então agora espera no Senhor. Senhor, eu já fiz a minha parte, estou aguardando, Senhor, o cumprimento da sua promessa. Eu estou esperando o meu milagre com paciência, e ele virá e não tardará. Fala para o seu irmão do lado, eu estou esperando o meu milagre com paciência. Porque paciência é prova de fé, fé em Deus, nas suas promessas e no seu poder. Saber esperar em Deus, ter paciência, porque o nosso Deus, irmãos, Ele age de repente. Se você vê nos textos, nos milagres do Senhor Jesus, você vai ver logo, né? Então Deus, Ele age de repente, irmãos, né? Então o tempo dele pode ser agora, e nós vamos orar para que seja. Amém? Fiquemos em pé, em nome do Senhor Jesus.